Olá, eu sou o professor Levi e nós vamos dar início ao Simplesmente Direito Penal. O que nós vamos ver? Nós vamos ver desistência voluntária e arrependimento eficaz. Lembre vocês que o crime é constituído de fato típico. E dentro do fato típico nós temos conduta e resultado. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz têm tudo a ver com o resultado. Uma generalidade. Como é chamada a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? De tentativa qualificada. Vamos tratar agora de desistência voluntária. Tem previsão legal? Sim, tem previsão legal lá no artigo 15. Diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na sua execução. Qual que é o conceito de desistência voluntária? O agente voluntariamente abandona seu intento durante a realização dos atos de execução. Então ele escala o muro, pula dentro da casa, abre o carro e ele desiste de prosseguir na execução. Agora, qual seria a diferença entre desistência voluntária e tentativa? Na desistência voluntária, o agente ele pode conseguir o resultado, aquilo que ele deseja, mas desiste voluntariamente de prosseguir nos atos de execução. Agora, a tentativa, não. Ele deseja o ato, ele deseja o resultado, mas por circunstância alheia à sua vontade, ele assim não prossegue. Agora, a voluntariedade da desistência de prosseguir nos atos de execução, ela é espontânea? Olha só, gente, a desistência não precisa ser espontânea. Admite a desistência por um fato externo. Por exemplo, o pai pede para não realizar o crime, não continuar na execução. A mãe, o tio, e ele assim desiste. Agora vamos lá. Quais são os elementos da desistência voluntária? Primeiro elemento, letra A, o início da execução. Letra B, a não consumação por circunstância inerente à vontade do agente. Percebam vocês que o agente ele abandona o dolo de consumação de maneira voluntária. Consequências da desistência voluntária é a punição do agente dos atos já praticados. Obviamente, se eles são crimes. Agora vamos lá, vamos a um exemplo. Dois exemplos muito interessantes aqui. Primeiro exemplo, imagine o nosso Buriquita, o nosso fadado cara aqui. O Buriquita, com a intenção de matar, desfere 5 facadas em fulano, mas abandona a sua intenção de matar, deixando fulano viver, embora com lesões graves. Buriquita será punido, se ele desistiu, ele será punido pelo quê? Por lesões graves e não por tentativa de homicídio. Outro exemplo, Buriquita, com a intenção de furtar, adentra o domicílio de fulano, ao colocar a mão na televisão que pretendia subtrair. Olha só, Buriquita desiste de prosseguir na execução. E aí, o que Buriquita vai responder? Buriquita será punido pelo crime de invasão de domicílio e não, gente, por tentativa de furto. Agora vamos lá? Vamos agora mudar um pouquinho o tema e dizer sobre arrependimento eficaz. Também tem previsão legal no artigo 15 do nosso lindo, maravilhoso, pomposo, sangrento direito penal brasileiro. Só que é na parte final. Eu vou ler ele todo e vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Qual que é o conceito de arrependimento eficaz? Após serem esgotados todos os atos de execução, o agente se arrepende, passando neste momento a desenvolver nova conduta. Não se esqueça disso. Nova conduta, com o objetivo de impedir a consumação. Vejam vocês que ele realiza todos os atos de execução, depois ele realiza uma nova conduta. Olha o exemplo, depois de desferir
todos os tiros à disposição na vítima. Arrepende-se, socorrendo eficazmente o ferido. Agora, vamos lá. Quais são os elementos do arrependimento eficaz? Pressupõe o esgotamento de todos os atos executórios. Só tem cabimento, isso aqui é muito importante, nos crimes materiais. Eu vou fazer uma observação no final. Qual que é a consequência? Consequência, só responde pelos atos já praticados. Vamos ao exemplo? Buriquita desfere todos os tiros à disposição contra fulano, com a intenção de matar, óbvio. Após os disparos, arrepende-se de forma voluntária, conduzindo fulano, olha a nova conduta, conduzindo fulano, nova conduta para impedir a consumação, até o hospital mais próximo que recebe socorro médico. Caso fulano permaneça vivo, Buriquita responderá por lesões, muito provavelmente lesões graves. Se fulano falece, morre, que Deus o tenha, o que acontece com Buriquita? Ele vai responder por homicídio consumado. No máximo, terá aí uma atenuante de pena, que é a segunda fase da dosimetria de pena. Agora, atenção! Tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz só são compatíveis com os crimes materiais, como homicídio, furto, roubo, estupro e tantos outros. E olha só, pois precisa de resultado naturalístico para se consumar. Os crimes formais e os crimes de mera conduta só consumam com a conduta. Então os crimes formais têm conduta e resultado, mas não precisa do resultado naturalístico ocorrer para que o crime se consuma. Agora, os crimes de mera conduta só têm conduta. Então, quando o crime se consuma, não tem como ocorrer desistência voluntária e também o arrependimento eficaz. Pois bem, vamos mudar um pouquinho o tema e vamos tratar agora com vocês de arrependimento posterior. Ele está lá no artigo 16. É texto de lei, gente. Diz assim: arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vamos tratar então de arrependimento posterior. Qual é o conceito? É um comportamento pós-delito, positivo que o agente, depois de ter consumado o crime, não se esqueça disso. O arrependimento posterior precisa do quê? Da consumação do crime. Por ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa a fim de restaurar a ordem perturbada. Vamos lá, quais são os requisitos? Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Cuidado! Entende-se majoritariamente que o crime culposo, mesmo com violência, admite o benefício. A outra observação, a violência imprópria, cuidado, também admite o arrependimento posterior. Por exemplo, o crime de roubo. Ele diminui a capacidade de resistência da pessoa. A pessoa entra no banheiro, ele vai lá e tranca a porta e pega a carteira da pessoa. Isso é um roubo, não é furto. Esta violência, ela é chamada de imprópria, também admite. B de bolô, reparação do dano ou restituição da coisa. Cuidado, majoritariamente exige reparação integral. Contudo, admite a parcial com consentimento da vítima. Vejam vocês, letra C de coração. Diz o seguinte: até o recebimento da denúncia ou da queixa. Cuidado, tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa. Após o recebimento da denúncia ou da queixa, o caso é de atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha B. Cuidado, muito cuidado, que uma coisa é oferecimento, outra coisa é recebimento. Às vezes o MP ofereceu.
letra D de doidão. Ato voluntário do agente. Qual que é a consequência? Diminuição de a pena de 1/3 a 2/3. Terceira fase da dosimetria de pena. Muito cuidado. Vamos lá. Agora algumas situações muito especiais com relação à reparação do dano para a gente terminar. Primeiro, peculato culposo. O peculato culposo está no artigo 312, parágrafo 3º do nosso Código Penal, que diz assim: reparação antes da sentença. É antes da sentença. É causa extintiva da punibilidade. Vamos lá, outro crime, letra B. Crimes contra a ordem tributária. Muito cuidado, porque o governo ele é psicopata pro lado do dinheiro. O pagamento integral também é causa de extinção da punibilidade. Todos os crimes tributários, quando paga, extingue a punibilidade. Letra C. E os crimes de menor potencial ofensivo? Que a pena não excede a 2 anos, qualquer que seja o procedimento, e as contravenções penais combinadas ou não com pena de multa. Olha só, o artigo 74 da Lei 9.094 de 95 diz que a composição civil do dano também é causa extintiva da punibilidade e não de arrependimento posterior. Agora uma pergunta: a reparação do dano por um dos criminosos comunica-se aos corréus, aos coautores, aos partícipes? Sim, pois se trata de circunstâncias de caráter objetivo. O artigo 30 diz que as circunstâncias de caráter objetivo, elas se comunicam. E agora, para a gente finalizar, a recusa da vítima em receber a reparação do dano impede o arrependimento posterior? Não. Por que que não? Porque não é requisito. Então o que nós vimos hoje? Arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Hoje nós concluímos todos esses temas com simplesmente direito penal. Meu nome é Levi e eu espero profundamente que você tenha aprendido um pouquinho mais do nosso lindo, maravilhoso, porém sangrento direito penal. Até mais!